Olá pessoal, boa noite a todos, já estamos no ar. Eu sou o Senju, aqui do canal Senju Mídia Digital para vocês, do nosso Brasil e do mundo. E galera, no vídeo de hoje eu quero trazer algumas curiosidades bem interessantes sobre o clã dos caras que tem os olhos sinistros, né? Os caras que tem os olhos poderosos, que é o clã Uchiha, isso mesmo. O clã Uchiha, que é descendente de Indra Otsutsuki. Aí você vai dizer: Senju, quem é esse Indra? Bom, para não me alongar muito nesse embate para falar de uma outra pessoa, eu vou dar aqui só uma dica. Indra é o descendente de Hagoromo Otsutsuki, que deu origem, tá, ao clã Uchiha. Ou seja, ele é praticamente o líder do clã Uchiha, assim como seu irmão Ashura, que deu também origem ao clã Senju. Mas não é só esses dois clãs que vieram desses dois personagens. Há também alguns clãs, como o clã Uzumaki, tem também o clã Namikaze, entre outros clãs. Porque se nós pararmos para pensar, todos os clãs vai levar ao fundador do Ninshu, aquele que criou as 9 bestas de caudas, Hagoromo Otsutsuki. Então, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês, afinal, quais eram os poderes do Mangekyo Sharingan de Madara Uchiha. Um cara que praticamente, galera, muito poderoso, um cara que era rival do primeiro Hokage, nada mais nada menos do que o grande Hashirama Senju, e que ele voltou na Grande Guerra Ninja com a ajuda de um jutsu proibido chamado Edo Tensei e solou praticamente a galera inteira, tá bom? Então venha comigo e vamos aqui para nossa matéria, pessoal. Bom, é o seguinte, vamos lá. Enquanto todos os usuários do Sharingan dividem os mesmos poderes, aqueles que despertam o MS, ou seja, o Mangekyo Sharingan, ganham habilidades especiais. Que habilidades são essas? Uma para cada olho, não é verdade? Pense nas duas variações do Kamui, do Obito e do Kakashi, né? Ou na combinação do Amaterasu, Tsukuyomi de Itachi, ou no Amaterasu e Kagatsushi de Sasuke. Bom, mas há uma incógnita entre os usuários do Mangekyo Sharingan. Quais eram os poderes únicos de Madara? Tá bom? Por que eu escolhi Madara para falar sobre especialmente do seu poder ocular? Porque além de ser um dos grandes anciãos, fundador de Konoha, na minha opinião, ele é um membro do clã Uchiha ainda mais poderoso, que ainda não foi superado. Porque a forma auge do Madara não é o Madara que lutou contra o Hashirama lá no Vale do Fim, mas sim o Madara 10 Caudas, galera. O Madara Jinchuriki, tá bom? E também eu posso fazer outros vídeos também falando sobre quais são os poderes especiais do MS do Itachi, do MS do Sasuke e do MS do Obito, assim como também do MS do Shisui. Continuando a matéria. Bom, antes de entrarmos, né, para o tópico, não há assim muitas confirmações que não sejam mostradas aqui, que seja uma novidade, tipo, opa, isso aqui é novidade, que legal, eu não sabia. Muitas das coisas, galera, vocês já sabem, mas a gente grava esses vídeos, às vezes temas que são repetidos, porque muitas pessoas estão chegando ao canal, principalmente pessoas que muitas vezes ainda não assistiram ao anime e estão começando a maratonar. Para essas pessoas, sejam todos bem-vindos. Eu convido a você, se você gosta desse tipo de conteúdo, canal sem edição, tá? Já vai deixando o seu like, o seu joinha, o seu comentário e o seu agradecimento. Bom, bora lá. O que podemos afirmar é o seguinte: logo de cara, é que as habilidades dos clones do Limbo não são esses poderes.
Bora lá. Apesar de apenas Madara ter mostrado a capacidade, né, galera, de criar esses clones na divisão invisível do Limbo, o quarto databook oficial de Naruto afirma que essa é uma habilidade do Rinnegan de Madara. Vai vendo, galera. Então, pera aí. Então quer dizer que os Rinnegans não têm os mesmos poderes? Sim, se nós prestarmos muito bem atenção, o Nagato Uzumaki, que usava os mesmos olhos que depois seriam do Madara, ele tinha uma invocação especial que era o caminho humano. Ele invocava o caminho humano, né, que retirava a alma da pessoa, e ele invocava o caminho das invocações, que invocava muitos animais no campo de batalhas, como por exemplo, pássaro, que tinha uma espécie de ovos explosivos, rinocerontes gigantescos, cérberos, né? E outro fato aqui bem interessante é que o Madara Uchiha, mesmo com o Rinnegan, a gente só viu ele mostrando uma das técnicas que o Nagato usou. Se eu estiver errado, me corrija, que foi absorver poder com seu Rinnegan. Agora, essa habilidade especial do Madara, do seu Rinnegan, que é o Limbo, o Nagato Uzumaki não tem. A gente não viu o Nagato Uzumaki usando o Limbo. Então vamos lá. Como eu falei aqui, o quarto databook deixa claro que essa habilidade do Rinnegan de Madara e não do MS, ou seja, é do Rinnegan e não do Mangekyo Sharingan. Bom, outra forma também de confirmar isso é que Sasuke só consegue ver os clones após despertar o seu próprio Rinnegan. Fato bem interessante, né? Especial depois de receber uma infusão de chakra de Hashirama e Hagoromo, tá, galera? Para vocês que não sabem, o Sasuke recebeu sim chakra do Hagoromo e do Hashirama. Quando Hashirama ficou imobilizado lá pelo Uchiha Madara, que ele colocou uma espécie de estacas de ferro nele, que ele é feito de um material muito poderoso, né, das esferas da busca da verdade, Hashirama ficou impossibilidade de moldar chakra. O próprio Madara disse: enquanto você estiver aqui preso, você não vai poder moldar chakra. Então, acredito eu, aqui fazendo uma teoria, que o resto de chakra que Hashirama tinha, ele passou para o Sasuke e deu origem ao poder que Sasuke tem. Bom, continuando com a nossa matéria. Mas lembrando, galera, que muitos dos personagens de Naruto, para serem overpower, eles receberam um upgrade de outros personagens que são também overpower. Principalmente, quero dar aqui destaque a dois grandes seres da obra, que muitos que pegam os seus poderes ficam overpower, que é o Hagoromo, o Otsutsuki e o Hashirama Senju. Bom, vamos lá. Uma outra especulação mais famosa ainda entre os fãs é que ele tem acesso ao Tsukuyomi e a Amaterasu. Será? Será que o Madara tem o Tsukuyomi? Eu não duvido, porque ele usou na guerra o efeito olho de lua. Agora, o Amaterasu, será que ele tem? Bom, baseado no fato dele ser uma reencarnação de Indra, o Otsutsuki, o problema é que se Madara pudesse usar esses poderes, ele certamente teria usado na Quarta Guerra Mundial Ninja, principalmente durante o combate contra os 5 Kage. E é verdade, a gente não viu Madara usando o Tsukuyomi e nem a Amaterasu. Madara só usou mais jutsus de fogo e depois elevou o seu Susanoo no modo perfeito, onde deixou os 5 Kages sem nenhuma reação, tirando todas as esperanças deles lutarem e enfrentarem o Madara Uchiha. Continuando, e como ele jamais demonstrou esse tipo de habilidade em nenhuma mídia, podemos descartar essa possibilidade sem muito peso no coração. Ou seja, galera, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas coisas que às vezes a gente teoriza ou fala não é mostrado nem em anime, nem no mangá, nem filler e nem databook. Então descarta possibilidade. É bom falar algo que esteja mesmo baseado no que está na obra, né? Uma sugestão seria você analisar mais o que é mostrado de maneira sutil durante a série. Tem muita gente que é especialista nos mangás. Eu admiro, eles leem o mangá, sabem muita coisa do mangá. Eu prefiro o anime.
mesmo aquelas partes que não são canônicas, chamado de filler. Ali mostra muita coisa que fica escondida no anime. Continuando. Por exemplo, olha, após ele utilizar o chakra absorvido do Hashirama, lembra o que eu falei no início? Madara passou a ser capaz de criar clones de Madara, Mokuton no Kuryu Bushi no Jutsu, né? E ele afirmou que era o único capaz de distinguir entre clones de Madara e Hashirama. Bom, ele também já se mostrou capaz de distinguir entre clones das sombras e o Naruto original. Veja a capacidade que o cara tinha. Talvez essa seja uma das habilidades especiais, uma vez que nenhum outro personagem se mostrou capaz de fazer isso, nem mesmo outros possuidores do Sharingan ou de outro Dojutsu. Só que aqui vale lembrar uma coisa, que é meio que contraditório. Ele afirmou na Guerra Ninja que ele fazia tudo isso, né? Mas o interessante é que na batalha lá do Vale do Fim, o Hashirama usa o que exatamente para tirar a distração de Madara? Um clone de Madara, que o Madara não conseguiu diferenciar do Hashirama original. E a Hashirama acaba lhe dando uma punhalada por trás das costas, derrotando o poderoso Tira. Deixa uma vaga, um parênteses, né? Como se fosse algo que é falho no anime. Mas isso vamos deixar mais para frente, quando vier aí, né, novas novidades, que eu tenho certeza que o autor, assim como ele lançou algo falando só do Minato, ele também um dia possa ser que ele lance alguma coisa falando do Hashirama e do Madara. Bom, continuando. Essa hipótese é interessante, por mais que Madara foi morto por Hashirama após ter sido enganado por um clone de Madara. Tá vendo? Tá se confirmando o que eu falei lá atrás. Porque que ele não conseguiu distinguir lá no Vale do Fim um clone de Madara, e na Grande Guerra Ninja ele podia fazer isso. Será que era por causa que ele tinha acesso já ao Rinnegan? Bom, vamos lá. Após ter sido enganado por um clone de Madara, não é verdade? Em tese, isso invalidaria a ideia. Como assim? Bora. Mas Madara só foi pego por esse Dibre que quando seu Sharingan já estava desativado. Agora tá aqui a quebra do mistério, pessoal. Talvez por falta de chakra, já que a batalha estava em seu fim. E na real, os dois estavam sem chakra. Tanto o Uchiha Madara como o Hashirama Senju. Os dois estavam sem chakra. Então aqui quebra essa invalidez que nós achávamos que era uma teoria. Que por que na Grande Guerra Ninja ele conseguia saber o que é clone do que é real, e no Vale do Fim ele não saberia. Porque na hora do ataque, e de fato é mostrado mesmo a ceninha, você pode ver que os dois no Vale do Fim vão ao ataque, Hashirama praticamente esgotado e Madara Uchiha também com seus olhos normais. Não tem nenhum sinal de Mangekyo Sharingan. Então isso cai por terra. Para terminar, galera, outra habilidade que só vimos Madara apresentar foi a invocação de meteoros. Isso é interessante, né? Com Tengai Shinsei. Mas essa dificilmente é uma habilidade do Mangekyo Sharingan, ou seja, do MS. Bom, uma vez que ele só foi executada, né? Ela no caso, depois de Madara despertar o seu Rinnegan, que é o olho supremo do sábio dos 6 caminhos. Bom, Kabuto controlando Mu, ou Tsuchikage, afirma que esse poder é um pedaço dos poderes do sábio dos 6 caminhos, o que é o mais indício de que esse poder é exclusivo do Rinnegan. Ou seja, alguns têm o Rinnegan. Agora, o mais interessante é que quando o Nagato Uzumaki usa também uma técnica parecida com esses meteoros, ele atrai, é diferente do Madara. O Madara atraiu meteoros do céu para a terra, enquanto o Nagato ele atrai rochas da terra para o céu, formando também um meteorito gigante. No caso dele é o Shibaku Tensei, do Nagato. Bom, continuando a matéria. O Susanoo de Madara é incrivelmente poderoso, muito mais que um Susanoo comum, e muito maior também. Madara também foi o único capaz de criar Susanoo a partir de clones, tendo em um momento criado 25 dessas armaduras de chakra no combate contra os 5 Kages. Isso aqui, galera, foi surreal. Foi onde a gente viu que o Madara mesmo mostrou que não estava para brincadeira.
por causa de algumas palavras erradas dos Hokages, talvez Madara nem teria usado esses clones, né? Porque o Madara disse, não é justo 5 contra 1. Aí a Tetsushikage, a Mizukage disse, mas você é o Uchiha Madara, ou seja, né? Ele é um cara lendário. É um ninja que fundou a Vila da Folha junto com o Hashirama, então você tem que honrar o seu nome. 5 Kages para você não é mesmo que nada. Aí ele disse, então vamos ver também se vocês aguentam cada quem lutar com 5 da minha forma. E aí acabou se dando mal. A gente viu que praticamente os Hokages não suportaram os 25 contra 5, galera. Foi uma pancadaria muito grande. Bom, para encerrar, né? Assim como uma das habilidades do MS também do Sasuke, é o controle do Amaterasu, através do Kagutsushi, uma habilidade de Madara, poderia ser um controle maior das habilidades do Susanoo. Bem interessante, né, galera? Sim, mesmo sem poderes divinos do Rinnegan de Sasuke, Madara já era capaz de, por exemplo, colocar a armadura em Kurama, como vimos em sua batalha final contra Hashirama. Galera, e aqui é surreal o que o Uchiha Madara faz. Ele coloca a armadura do Susanoo na Kurama, o cara controla praticamente a Kurama com o manto do Susanoo e ele taca Bijudamas em Hashirama, colocando também espadas do Susanoo na bomba da besta de cauda. Isso, galera, é surreal. E o Hashirama foi capaz de desviar dessas Bijudamas. Isso prova que o Hashirama ele não é um ninja lento como muitos dizem por aí, porque em um dos files o Hashirama ele foge para a costa da terra muito rápido para se desviar da besta de cauda e ele ainda consegue usar a invocação do quintuplo portões do Rashomon, uma técnica gigantesca de portões acima das montanhas para desviar a bomba da besta de caudas, porque segundo o Hashirama aquela bomba da besta de cauda poderia afetar próximas à vila que estavam lutando. Eles não estavam lutando em um campo muito longe da vila. Tudo que Hashirama fazia era para tentar livrar os ataques de Madara em direção a Konoha, porque Madara não estava para brincadeira. Bom, em uma ova específica de um jogo da franquia, Madara parece utilizar o seu poder para fazer o tempo voltar alguns segundos. Interessante. Ou esse foi a representação de uma possível habilidade de ver o futuro, alguns segundos à frente, não é verdade? Urashiki Otsutsuki era capaz disso em Boruto, Naruto, Next Generation. Ou seja, o Madara tinha uma habilidade, galera, que não era para qualquer um. Ou seja, a habilidade que ele tinha era de um cara que é praticamente um deus, né, dos Otsutsuki. Bom, no caso então, essa habilidade seria uma extensão natural da capacidade pré-cognitiva do Sharingan comum e seu uso pode explicar como Madara é tão competente em seu taijutsu, mesmo enfrentando uma multidão de gente durante a quarta guerra ninja, porque vocês viram, né, galera, o tanto de gente que o cara enfrentou. Aí vem o detalhe, e se fosse o Hashirama no lugar do Madara? Na minha humilde opinião, não é porque ele é o meu personagem favorito, mas eu garanto a você que se fosse o Hashirama, também teríamos aí um problema porque ele não se deixaria controlar por esse jutsu, com certeza que ele sairia. Mas se caso o Kabuto conseguisse prender mesmo ele contra a sua vontade, Hashirama fazia ainda pior, tá, galera? Não subestime o primeiro Hokage em dizer que ele não é rápido e que ele não tem taijutsu. Bom, apesar das mídias dos jogos não serem oficialmente canônicas, como explicamos aqui, não é nada que explicitamente contradiz algo que aconteceu no anime ou no mangá. Dessa forma, não se pode ignorar a possibilidade. Mas não apenas essa habilidade seria extremamente apelona. Madara poderia ter usado em diversos momentos para se salvar de certos ataques e até da traição de Zetsu Negro, né, que no caso foi a técnica que ele também usou lá contra o Hashirama, e depois, né, aparece ele trocando de corpo em um salão secreto lá, bem interessante. Bom, portanto, meus chutes educados, né, dizem que as habilidades únicas
do MS, ou seja, do Mangekyo Sharingan de Madara, são extremamente sutis, ao contrário das outras habilidades, mas igualmente úteis na vida de Madara, sendo, primeiro delas, a habilidade de distinguir clones de original, mesmo os das sombras ou de madeira, lembrando que ele não fez isso contra o Hashirama, porque ele não estava mais com o MS ativado. Bom, ponto 2, o controle refinado, aumento dos poderes do Susanoo, semelhante ao Kagutsushi em relação ao Amaterasu. Vamos continuar, galera, já estou terminando. Bom, agora e para vocês, quais são os poderes únicos do Mangekyo Sharingan do Madara? Se você acha que tem mais algum poder além desses que eu falei, deixe nos comentários, que eu vou deixar um coraçãozinho, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo, um vídeo um pouquinho longo, mas um vídeo explicando muita coisa que nem eu também sabia sobre isso, sobre essas curiosidades sobre o Uchiha Madara, tá bom? Como sempre, galera, se você puder nos ajudar, compartilha, envia para teu amigo que gosta do anime, curta, dê o like, se inscreva no canal e como sempre, tá bom? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e até o próximo vídeo. Itadakimasu e fui!